Benjamin Graham é reconhecido como o pai do investimento em valor. Sua estratégia era buscar empresas com preços de ações baixos em relação aos seus valores intrínsecos, ou seja, ele procurava ações que estavam em promoção. Essa abordagem envolve analisar e entender os fundamentos financeiros da empresa, como seus ativos, dívidas, lucros e fluxos de caixa, para decidir se a ação está subvalorizada pelo mercado. A ideia é comprar as ações a um preço baixo e manter o investimento até que o mercado reconheça seu verdadeiro valor e o preço da ação se ajuste. Ele é o autor de vários livros, como Security Analysis e O Investidor Inteligente, um livro frequentemente citado por grandes investidores. Graham também foi professor na Columbia Business School, onde teve Warren Buffett como aluno. Após concluir seus estudos, Buffett foi trabalhar com Graham em Wall Street, onde pôde aprimorar sua filosofia de investimentos. Nesta entrevista, Buffett compartilha sua experiência de aprendizado com ele e como eram as aulas do grande professor que mudou sua maneira de enxergar o mercado. Bem, isso mudou minha vida. Se eu não tivesse lido aquele livro, no final de 1949, eu teria tido um futuro diferente. Quando ouvi suas lições, percebi que o que ele estava dizendo fazia sentido. A oportunidade de estudar com Benjamin Graham foi uma experiência diferente, mas foi extremamente útil. Realmente moldou minha vida profissional, sem dúvida nenhuma. Trabalhar para ele foi uma experiência um pouco diferente, porque Walter e eu estávamos em um pequeno escritório. Ben estava em outro escritório. Era uma empresa bem pequena, com cerca de 5 pessoas. E nós sabíamos o que ele procurava no mercado. E quando trazíamos novas ideias, ele nos dizia: comprem. Mas ele também comprava em quantidades muito, muito pequenas. Eu tinha muito mais inclinação para investir pesado se achasse algo bom. E o Ben não era assim, ele realmente não tinha muito interesse. Eu não sabia na época, mas ele estava chegando perto de se aposentar, ganhar dinheiro não era sua motivação. Isso não o motivava, ele tinha todo o dinheiro de que precisava. E lembro-me de uma vez em que estava com ele perto do elevador, íamos descer para comer na cafeteria e ele disse, eu lembro até hoje, ele disse, não se preocupe muito com fazer dinheiro. Isso não vai mudar a forma como você vive. Isso vai mudar a maneira como sua esposa vive. Mas ele disse, nossas esposas vivem de maneira diferente. Olha, você e eu estamos vestindo as mesmas roupas, vamos comer na mesma cafeteria, então relaxe. Quando eu estava trabalhando para ele, uma escola de curso técnico queria que Ben desse um curso noturno na Scarsdale High School. E Ben disse, por que você não faz isso, Warren? Então, eu fui de aulas por 8 ou 10 semanas, mas isso foi praticamente o máximo que fiz. Ele não trazia para as aulas o que estava acontecendo no mercado na semana. Era mais sobre como olhar para os negócios e alguma outra situação de arbitragem, mas eram todos conselhos práticos sobre situações atuais. E se fizesse suas aulas, você provavelmente aprenderia a pensar sobre valores mobiliários. Ele estava sempre pensando como um investidor passivo e comprava um pouco de tudo. Então ele era amplamente diversificado, o que não é um estilo que eu adotaria, e ele não era motivado a maximizar o desempenho. Mas eu o conheci nos últimos anos de sua carreira profissional de gestão de investimentos. Então pode ter sido diferente no início, mas ele nunca ficava entusiasmado com uma ideia, mas também não me desencorajava. Eu, por outro lado, me empolgava. E ele sempre dizia que não deveríamos sair para conversar com as administrações sobre o negócio, porque ele achava que seus livros estavam disponíveis
para pessoas de todo o país que não teriam essa oportunidade. Ele achava que deveríamos alcançar nossos resultados da mesma maneira que alguém que leu o livro. Na cabeça dele poderíamos estar trapaceando um pouco se trabalhássemos muito mais do que isso. Eu teria adorado sair mais e ver a administração. Então, era quase como se estivéssemos gerindo o fundo, como algumas pessoas que tinham lido o livro e que não tinham a oportunidade de sequer visitar a administração. Então, o lugar era um pouco mais passivo e mais lento do que eu gostaria. Mas era, sabe, verdadeiro. Naquela época eu tinha 23 ou 24 anos e eu estava ansioso por um pouco mais de ação. Como eu disse, ele investia um pouco de dinheiro em quase qualquer coisa que eu sugerisse. Ele não estava procurando de forma alguma o grande negócio. Ele estava procurando por empresas medíocres, um pouco melhor que isso, negócios que estavam vendendo muito, muito barato. E funcionou muito bem, né? Mas, e claro, a ironia é que os acionistas da firma dele ganharam mais dinheiro com a Geico, que na época era chamada de Government Employees Insurance, que era o oposto do tipo de empresa na qual normalmente investiriam. Bem, aprendi muitas coisas sobre técnicas de ensino. Mas Ben era essa combinação de ser um amigo maravilhoso para todos, mas sempre um pouco distante. Ele não queria sentar à mesa e simplesmente conversar ou algo do tipo, né? Não era o estilo dele. Então, ele fazia coisas por você. Meu primeiro filho nasceu quando eu estava trabalhando para ele, e então coloquei o nome de Howard Graham, em homenagem ao meu pai e ao Ben. Bem, você tinha a sensação de que, quando estava com ele, ele era um homem gentil. Ele dizia que todos os dias queria fazer algo tolo, algo criativo e algo generoso. E acredite em mim, ele fazia coisas generosas todos os dias. Ele ia à Universidade de Columbia nas tardes de quinta-feira para ensinar cerca de 20 alunos, muitos dos quais provavelmente nem apreciavam realmente o que estavam recebendo. Mas ele fez isso por décadas e ele não esperava absolutamente nada em troca. Eu vi isso repetidamente em relação ao que ele fazia. Ele realmente queria tratar as outras pessoas melhor do que esperava que elas o tratassem.